E aí pessoal, beleza? Não gravei o pós-jogo, cansadíssimo quarta-feira, esgotado. Aí eu vou fazer hoje, já faço um pós-jogo, já falo do jogo de quarta-feira e já falo também sobre o jogo de amanhã. E eu tenho algumas coisas para falar, principalmente com a Nil Fiel, né? E tem muita gente reclamando, né, disso. Queria mandar um abraço pro Kaká, mandar um abraço pro pessoal do canal do Povo Escolhido que me ajudou, tá me incentivando. Um abraço para esse pessoal. É, tem algumas coisas para falar que eu queria colocar bem claras aqui para vocês. Eu cunho o termo New Fiel desde que eu comecei a gravar vídeos nesse canal em 2022, né? 3 anos. O Kaká chama de fiel histeria, que são os corintianos de internet, né? Aqueles que acham que o Corinthians tem que ser o Real Madrid, que se jogar mal e ganhar não serve. Tem que jogar bem, ganhar, dar espetáculo. Se um jogador jogar 2 jogos mal, não serve. E quarta-feira esses refestelaram. Então a gente tem algumas coisas para dizer. O Corinthians faz a temporada dos sonhos? Não, né? Mas eu tava vendo um levantamento, acho que se não me engano, do Vitor Sérgio Rodrigues. O Corinthians é o time que mais venceu jogos esse ano entre os clubes da Série A. 12. O outro clube que venceu 12 jogos também foi o Vitória, que foi eliminado da Copa do Brasil. Então são 12 vitórias no ano em 14 em 18 jogos. Aproveitamento bom, né? Então vamos falar especificamente sobre o jogo de quarta-feira. Cara, aproveitamento bom, quantidade grande de vitórias, aproveitamento alto. Isso ganhar Campeonato Brasileiro, por exemplo, como foi em 2015. Mata-mata é difícil. Mata-mata tem aquele jogo específico que se for mal, já era. O Corinthians fez um jogo terrível em Guayaquil, em que eu disse aqui, fiz um pós-jogo. O Corinthians um jogo tenebroso em Guayaquil e precisava de um milagre para reverter. Eu sinceramente me vi como naquelas vezes que o Corinthians precisou virar jogos contra o River Plate, e principalmente aquela vez que o Corinthians precisava virar um jogo com o Guarani do Paraguai. Eu previ que o time ia sucumbir novamente. Em 2015 eu estava no estádio, no jogo Corinthians e Guarani do Paraguai, o Corinthians precisava reverter 2-0. O Corinthians não jogou absolutamente nada. Teve acho que 2 chances de gol. Teve 2 jogadores expulsos e o Corinthians ainda perdeu o jogo no final. E uma semana antes o Corinthians tinha sido eliminado pelo Palmeiras dentro de casa no Campeonato Paulista. Tudo indício de crise, né? Não foi o que aconteceu. Porque, e com aquele mesmo e com o elenco mais enfraquecido, aquele elenco perdeu peças. Aquele elenco perdeu o Fábio Santos, perdeu o Guerreiro, perdeu o Sheik. E praticamente não repôs. Repôs com jogadores de Série B, tipo Luca. O Corinthians com o elenco mais fraco, o time respondeu, entendeu? Então o imediatismo, às vezes, as coisas dão uma atrapalhada. O Corinthians entra em campo contra o Barcelona de Guayaquil e faz talvez seu melhor jogo do ano, tá? Um jogo que o Corinthians sufoca o Barcelona do começo ao fim, não deixa o Barcelona passar do meio campo. A única estratégia que o Barcelona teve no jogo inteiro foi fazer cera. O Barcelona, se não me engano, deu um chute a gol, foram 23 finalizações do Corinthians e 4 do Barcelona. O Corinthians fez o que tinha que ter feito e se classificaria, igual aquela vez contra o Remo, se o placar da ida não tivesse sido 3-0. Que é muita coisa. É muita coisa. Então, o time reagiu. Assim como contra o Santos, o time do Corinthians também apresentou uma evolução muito interessante. Então, se a gente for pautar pelos 2 últimos jogos, o Corinthians evoluiu bem. Parece que o Ramon achou o time com 2 volantes. Então dá para acreditar que o time deva ter agora sua zona já teve sua zona de turbulência, que agora deva navegar em mares calmos. Lógico que a final contra o Palmeiras vai ditar muita coisa.
mas o time navegar em mares mais calmos. Porque toda temporada, eu colei esse negócio aqui, eu sou igual o Kaká, é roots, tem que arrumar um jeito de colar esse negócio aqui. Em toda temporada o time tem esse momento de turbulência, pode ser qualquer temporada. Vocês lembram, por exemplo, a nossa própria temporada de 2012, depois daquele jogo com a Ponte Preta, Júlio César Barrado, essa turbulência de 2015, Botafogo ano passado, teve um momento de turbulência, que eles perderam a liderança do campeonato, foram eliminados pelo Bahia na Copa do Brasil, começo do ano também, que eles caíram no Carioca. Então, esse momento de turbulência, ele existe. Nós esperamos que agora a gente navegue em mares mais calmos, com 2 volantes. Tá? Eu não entendo a New Fiel da hate no Ranieri. Ano passado o Ranieri estava jogando muito. E eu não vi ele comprometer nesses jogos que ele entrou. É birra? Não sei. O Ranieri ano passado estava jogando muito, era o cara querido. Hoje em dia, cara, o Ranieri é o marcador. É para deixar o Ranieri ali só igual o Ralf, tomando a bola. Do jeito que der. O Martini sim tem mais qualidade com a bola no pé. Então o Corinthians precisa ter 2 volantes. Ficou mostrado isso, o Bidon é um baita jogador, mas talvez não faça essa função de volante. Entendeu? O Carrilho é um jogador que ele tem todo o potencial do mundo para ser ídolo do Corinthians. Eu espero muito que ele merece demais. Mas óbvio, para ser ídolo ele precisa ser campeão, então um monte de coisas. Mas o que ele se entrega, o que ele se doa, é absurdo, ele não desiste da jogada. O Carrilho é uma coisa, vem sendo talvez o melhor jogador do Corinthians no ano. E, cara, e não é questão de aplaudir o time ou ficar contente com a eliminação. É você entender que o time melhorou. A Libertadores, ela não é do dia pra noite. Não é as coisas assim, não acontece. A gente só foi ganhar a Libertadores quando jogou ela 3 vezes seguidas pela primeira vez. O Corinthians tem que se focar em jogar a Libertadores todo ano. E a Libertadores não é mais o principal torneio. A gente tem torneios hoje que são tão gloriosos quanto a Libertadores. A Copa do Brasil, ela ficou tão forte que o título está praticamente valendo a mesma coisa, porque a Libertadores, os times estrangeiros viraram pó. O Campeonato Brasileiro é muito importante, muito forte. O Campeonato Paulista, o título em si não é tudo isso, mas ganhar a final do Palmeiras dá uma moral. Então o ano está longe de acabar, como eu já tinha dito. Está longe, longe, longe de acabar. Então eu acho que o torcedor que ficou contente no final do jogo contra o Barcelona, não contente, mas reconheceu, sabe que a turbulência existe e que os mares calmos estão se aproximando. E que o time do Corinthians não é ruim. Até a defesa nossa que estava entregando a paçoca contra o Barcelona de Guayaquil, não tenho o que falar da defesa do Corinthians. O Hugo praticamente não pegou na bola. Contra o Santos teve uma falha numa cobrança de escanteio, mas também fora isso, quase nada o Santos criou. Então o Corinthians precisou dessa chacoalhada, como precisou daquela chacoalhada em 2012 contra a Ponte Preta, para a temporada seguindo o seu prumo. Em 2015 contra o Guarani do Paraguai, mesma coisa. Então o Corinthians deu uma resposta que o Corinthians normalmente não dava na Libertadores. Normalmente na Libertadores o Corinthians perdia o primeiro jogo, feio, chegava em casa, entrava em desespero, em pânico, perdia de novo, tinha jogador expulso. O Corinthians deu uma resposta, parecia que o jogo era um jogo de Copa do Brasil. E o Corinthians não conseguiu reverter por um gol, entendeu? Então a gente tem que olhar mais por esse lado. Eu prefiro olhar mais o copo cheio do que o copo vazio. E eu vou repetir, só o Corinthians e o Vitória no país tem 12 vitórias esse ano. E olha quando o Vitória também está jogando contra times aí. E olha contra quem o Corinthians jogou, né? E é um número importante. Palmeiras, por exemplo, que a nossa adversária de amanhã só tem 8 vitórias esse ano. Então, não dá para você desprezar isso totalmente. Então é lógico que fica a frustração da eliminação, mas não caímos por um time insignificante, caímos por um time que tem 2 semifinais de Libertadores nos últimos 8 anos, um time que já foi finalista da Libertadores 2 vezes, um time cascudo, que já eliminou o Santos, por exemplo, 2 vezes recentemente, eliminou o Palmeiras recentemente, eliminou o Fluminense recentemente. A gente não caiu para qualquer um.
Se a gente caísse para aquele time da Venezuela, era vexame. O Barcelona de Guayaquil é aceitável. Se esse jogo, em vez de ser na pré-Libertadores, tivesse sido nas oitavas, talvez o torcedor tivesse aceitado um pouco mais. Entendeu? Mas não importa a fase, você pega um adversário difícil. Acontece. E o time do Barcelona é um time cascudo. Apesar de no segundo jogo eles terem tomado um amasso do Corinthians e ganhado o jogo na catimba e na porrada, tá? Por falar nisso, né? Sacanagem, né? Os caras fizeram, né? Eu acho que o Barcelona de Guayaquil não é um time pequeno, não é um time nanico pra fazer o que fez. O Barcelona, o de Guayaquil apresentou menos futebol, menos vontade de jogar do que o time da Venezuela, tá? E o Barcelona de Guayaquil é um time grande. Um time que tem um estádio gigantesco, que recebeu a final de Libertadores. Já disse, 2 semifinais recentes. O time do Barcelona abrir mão do jogo e querer ganhar jogo na catimba. Os venezuelanos lá do CV não fizeram isso. Tá? E deram bem mais trabalho para o Corinthians no jogo de volta. Tá? Tanto que fizeram 2 gols, o Corinthians só foi ganhar o jogo no finalzinho. O Corinthians teve muito mais facilidades dentro de campo contra o Barcelona do que contra o time da Venezuela. Então, o comportamento do Barcelona de Guayaquil lamentável. Agora a gente tem a Sul-Americana, a gente tem a Copa do Brasil, a gente tem o Brasileiro e os jogos contra o Palmeiras, certo? Agora vamos falar sobre o jogo de amanhã, tá? Que o comportamento do time seja igual. 2 volantes, time marcando, time saindo de velocidade. Tem gente falando, pô, tem que jogar bem, que não sei o quê. Se o Corinthians jogar mal, igual jogou na fase de grupos, mas trouxer 1-1 para Itaquera, eu tô feliz. Eu compro e assino. Prefiro do que jogar, amassar os porcos amanhã e perder de 1-0. Ou perder de 2-1, sei lá. Eu prefiro. Então, se o Corinthians jogar mal como jogou lá, mas trouxer 1-1, mas não espero que jogue mal. O Corinthians vai jogar melhor, tá? E quem viu o Palmeiras e São Paulo viu que o Palmeiras está longe de ser um bicho-papão. Está muito longe de ser um time amedrontador, né? Então, pode ter condição de trazer um bom resultado amanhã e aí em Itaquera a gente vai fazer um inferno para levantar essa taça. Uma coisa que eu vou discordar até do Kaká. Ganhou dos porcos, acabou o ano. Não. Eu, por exemplo, 2018 a gente ganhou dos porcos e para mim o ano foi uma bosta. Tá? Exceto o dia que a gente ganhou a decisão dele, o resto do ano foi um lixo. 2015 a gente perdeu para eles e o ano foi, para mim, bem mais proveitoso. Então, é lógico que eu quero ganhar, tem que ganhar, mas o Corinthians ainda tem competições importantes pela frente para conquistar algo maior. Então, o Corinthians deve repetir o time de quarta-feira, a não ser que o Garro tenha claramente... Isso eu também gostaria de falar. Só que aí com o Angileri na lateral esquerda, que melhora demais também, né? Fez bons jogos. E vamos jogar. Vamos jogar. Porque a gente tem totais condições de ser campeões. A gente não vai pegar nenhum Real Madrid, a gente não vai pegar ninguém, a gente vai pegar o Palmeiras. Em que a gente não perdeu os 2 últimos jogos deles, a gente não perdeu 3 dos últimos 4 jogos para eles. É só o Palmeiras, tá? Uma coisa que eu queria falar, né? Torcedores corintianos agora dando hate no Garro. Depois pegou a 8 e tal, tudo. O Garro ele tem um problema chamado tendinopatia. Eu já tive esse problema, só que eu tive no tendão de Aquiles. Ele tá tendo no joelho. É uma dor insuportável, queima. Não é uma lesão ligamentar, não é nada que uma cirurgia resolva. A tendinopatia é uma espécie de desgaste do tendão. E isso você só se cura com fisioterapia. Então, se o Garro jogar domingo, provavelmente ele também não vai estar 100%. Os 10 dias que ele vai ficar parado na data FIFA, aí sim ele pode aumentar bastante a fisioterapia para ir melhorando. Então, a gente está vendo um Garro que não está 100%. Então, acho que criticá-lo agora é covardia. O Memphis, concordo que também está um pouco abaixo, né? Tá algumas tomadas de decisões erradas, mas está dando assistência todo o jogo. Está participando de gols. E diferentemente de muitos jogadores, o Memphis é um jogador que não tem vaidade. É um jogador que prefere tocar a bola pro companheiro, prefere fazer a jogada. É um jogador que, se tivesse aquele problema da camisa 10, ele teria batido a falta no contra o Santos, que originou o segundo gol, coisa, senão ele deixou o Garro bater sem problema. Então, claramente não é
Não é um individualista, como a gente já viu algumas vezes. É um cara participativo, mas precisa entrar um pouco melhor. Talvez, né, com essa temporada maluca. Pra você ter ideia, ele não teve uma semana de descanso ainda. Ah, mas o jogador ganha muito, 5 milhões, tem que jogar todo dia. Tudo bem. O cérebro dele sabe que ele ganha 5 milhões, o corpo não sabe. E se fazer. É insano você pensar que o Corinthians estreou na temporada dia 16 de janeiro. A gente está em 16 de março. A gente está falando de 2 meses. E o Corinthians já fez 18 jogos na temporada. É insano. É insano pensar nisso. Que agora a gente vai ter uma semana pela primeira vez no ano para descanso. Então, eu não sei se isso é uma desculpa, alguma coisa, mas eu acho que com uma dosagem menor, e o Memphis não se negou a entrar em campo em momento nenhum, tá? Ele foi poupado nos primeiros jogos, alguma coisa. Quando ele começou a jogar, ele não foi poupado em momento nenhum. Então acho que críticas à atuação dele dentro de campo, ok, ele precisa melhorar mesmo. Mas agora, crítica à pessoa, porque ele fez funk, porque ele fez rap. Gente, ele não tá correndo do jogo, não tá se recusando a jogar, tá fazendo o possível, tá dando assistências. E quando ele melhorar, sai de baixo. Eu lembro do Guerreiro em 2014, ficou 2 meses sem fazer um gol, a torcida queria acabar com ele. Quando ele voltou, ele arrebentou em 2014. Então vamos dar um pouquinho de tempo, né? Só um pouquinho de tempo. E a gente sabe que ele tem muita qualidade, que ele agrega demais ao time do Corinthians, tá? E o Yuri Alberto a mesma coisa, entendeu? Tá se matando, tá finalizando, mas dessa vez a bola tá entrando menos, apesar de ele já ter 6 gols no ano. Então vamos esperar um pouco, daqui a pouco a bola começa a entrar de novo e o Yuri volta a ser o Yuri que a gente quer, tá? É isso que eu tenho para falar, por exemplo, do jogo de quarta-feira. Eu gostei muito do jogo de quarta-feira, infelizmente a classificação não veio porque o jogo da outra quarta foi muito ruim. Então 100% da culpa da nossa eliminação é do jogo de quarta-feira, é do primeiro jogo. Se o Corinthians jogasse assim, jogos de mata-mata na arena, dificilmente o Corinthians seria eliminado por qualquer adversário. Se tivesse feito um jogo minimamente decente na ida. Se eu tivesse perdido 2-0 na ida, teria revertido, entendeu? Teria provavelmente classificado nos pênaltis, como fez com o Remo, como fez com o Galo, mesma coisa, tá? Não dá pra tomar 3 jogos, não dá pra tomar 3-0, tá? Agora eu vou falar de amanhã. Amanhã a gente tem aí o clássico, vou falar um pouquinho de história, né? Os 4 últimos paulistas que o Corinthians e o Palmeiras decidiram diretamente, o Corinthians venceu 3, 9-5, 9-9 e 18, acabou perdendo 20. Tá? Então a gente tem uma vantagem em finais recentes, dos últimos 30 anos contra eles. E vamos decidir em casa, o que também é bem importante. A última vez que o Corinthians jogou um jogo contra o Palmeiras como mandante, e esse jogo valia uma taça, foi aquele jogo de 2011, tá? Em que o Corinthians ergueu o troféu. A taça só valia pra gente, mas o jogo valia troféu. Então, que isso continue assim. E outra coisa, o primeiro jogo do Corinthians que eu me lembro de ter assistido na vida foi o Corinthians e Maria Quitéria, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians também eliminou o Palmeiras. E, se eu não me engano, foi o último mata-mata entre Corinthians e Palmeiras que não passou na TV aberta, na Globo. Né? Foi o último. Depois, os jogos que não passaram na Globo foram em outras fases de campeonatos. Então, tomara, como eu falei, né, nos supersticiosos, que continue assim. Agora, tem uma outra coisa que eu gostaria de falar também sobre o Klaus, né? Eu meio que perdi a paciência com o Augusto. Eu não gosto da figura dessa pessoa que eu vou falar. Acho essa figura deplorável. Acho que esse cara devia ter sido preso. Mas eu gostaria de ter um presidente igual o Eurico Miranda. Eu gostaria. Não nas coisas ruins, né? Não nas falcatruas. Mas na briga pelo clube visceral.
Você tirar a fotinho do lado do Klaus como se tivesse tudo ok, depois de tudo que ele fez, Augusto, você tá de brincadeira, né? Era pra você ter ao vivo acabado com o Klaus. Ao vivo. Então vamos ver como vai ser. Diz que o Candanção, o árbitro do segundo jogo, também é palmeirense. Pelo menos eu vi a lista dos últimos jogos que esse Candanção apitou do Corinthians, não estou lembrado de nenhum erro grave dele. Eu vi uma lista aí dos últimos jogos que ele apitou do Corinthians, não vi nenhum erro grave. Do Klaus tem vários, tá? Eu vou colocar aqui nesse vídeo para vocês verem. No ano de 2015, primeiro jogo do Corinthians Palmeiras no Allianz, ele expulsa o Cássio só porque o Cássio ia buscar uma bola na linha de fundo. O jogo estava no primeiro tempo, não era nem para fazer cera, para segurar o jogo. O jogo estava 1x0 pro Corinthians e primeiro tempo. Quem conhece, sabe o Corinthians Palmeiras, sabe que isso não existe, cara. Você fazer cera com 1x0 no primeiro tempo, isso não existe. Sabe? O Cássio simplesmente foi buscar a bola atrás do gol e foi expulso. Outro lance do Klaus, 2016, Corinthians e Palmeiras, último jogo do Tite. O Palmeiras ganha com o gol do Cleiton Xavier. Uma bola cruzada na área, uma dividida legal do goleiro, se não me engano com o Felipe, zagueiro, e a bola é empurrada para dentro do gol e é anulado o gol. Certo? O senhor Rafael Klaus. Mais recentemente, 2023, São Paulo e Corinthians, gol de mão do Lucas. Não preciso falar nada, né? Ele nem no VAR vê, foi. Depois, 24, Barueri, 2x2, o Murilo sobe nas costas do Yuri Alberto e quebra a costela dele. Só leva amarelo, ou nem leva amarelo. E até chegarmos aí a 24 nesse ano, em que o Yuri Alberto leva o amarelo por uma simulação de falta no meio campo e é expulso. Então, ou seja, pro Klaus quebrar a costela e você simular a falta no meio campo, tem o mesmo peso, tá? E o pênalti no Estevão, esse eu não vou falar que é roubo, porque é um lance interpretativo. Eu acho que é perna com perna, não há a penalidade. Mas tem gente que acha que foi, então esse lance eu tiro do naipe dos erros crassos dele. Talvez interpretação. Outro, eu não consigo ver a bola bater primeiro da barriga, mas Corinthians e Palmeiras em 2022, a última vez que o Palmeiras ganhou no Itaquera, último lance do jogo, a bola cabeceada, a bola bate no braço, a bola bate aqui na lateral do abdômen do Murilo e ela ia para dentro do gol. No momento que ela faz isso, ele fecha o braço e a bola não passa, porque ele põe o braço. Eu já vi esse lance por várias vezes, em vários ângulos diferentes. Em alguns ângulos, a bola parece bater primeiro no pulso dele e depois na barriga. Outros falam que bateu primeiro da barriga. Mas se ele fecha o braço propositalmente para a bola não passar, é uma atitude deliberada. E é pênalti do mesmo jeito. Não tem como você dizer que foi sem querer. Ele estava com o braço aberto, a bola bateria ou rasparia no abdômen dele e iria para dentro do gol. Ele fecha o braço para evitar isso. Então isso para mim também é um erro grave. Então vamos ver o que o Sr. Klaus vai aprontar amanhã. Só espero realmente que o Corinthians não seja prejudicado. Vamos ficar de olho, tá bom? Então obrigado aí para quem acompanha. Esperamos realmente ser campeões, né? Esperamos ser campeões, apagar essa má impressão dessa Libertadores e depois aí sim a temporada começar de verdade, né? A Sul-Americana, que a gente tem totais condições de ser campeões, Copa do Brasil, que a gente tem total condição de ser campeões, e o Brasileirão, que a gente tem total condição de brigar na parte de cima da tabela. Ser campeões aí vai depender muito de vários outros fatores, tá? Apesar de eu achar que o Corinthians no mata-mata não está rendendo tanto quando ele rende em jogos comuns. E se você rende muito bem em jogos comuns, faz muito ponto em jogo comum, como fez o Paulista, sua chance de vencer o Brasileiro é grande. Porque o Brasileiro, todos os jogos são assim. Você não vai jogar só com o Palmeiras, com o São Paulo, todos os jogos. Você vai pegar o Mirassol, você vai pegar o Bahia, o Vitória. E você pontuando nesses jogos, você tem já aí uma boa chance
de ser campeão. Tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima.